como fica a nossa confiança em Deus, a nossa fé, a nossa confiança no amor de Deus frente a uma má notícia. Quando recebemos um diagnóstico negativo, uma notícia de algo que nunca imaginávamos, uma demissão, enfim, uma perda, como que fica o nosso coração? Você que está me escutando e se diz uma pessoa cristã, que ama a Deus, que confia no amor e na fidelidade de Deus, mas de repente a vida te pregou aí essa surpresa. Não a vida por si só, né? Mas Deus permite muitas vezes as dificuldades na nossa vida, porque a vida é feita disso. A vida é feita também dos desafios. E muitas vezes nós que vamos à igreja, a gente está acostumado a escutar aquele evangelho ursinhos carinhosos, né? O evangelho da prosperidade, que tudo vai dar certo, que no final vai dar tudo certo. Nós cremos nisso, no final vai dar tudo certo, mas qual o final? Porque muitas vezes a gente se ilude achando que é o final aqui dessa vida. Se nós cremos no Senhor, no final vai dar tudo certo, sim, né? Na eternidade, no desenrolar da nossa vida, além desse mundo, vai dar tudo certo. Mas aqui, a Bíblia mesmo diz, o Senhor nos diz, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Mas eu quero te levar em uma reflexão, porque algo que me inspirou a fazer essa reflexão, porque eu estou sentindo na pele. Ontem eu recebi uma má notícia, um diagnóstico de uma pessoa que eu amo muito, né? Está passando por um desafio na saúde. E passa assim um turbilhão de coisas na nossa mente quando a gente se depara com essas coisas que não nos avisam antes, né? Deus, no seu amor, muitas vezes até vai preparando a nossa vida para algumas situações. Quando eu observo a minha vida, assim, né, diante desse contexto que eu estou vivendo, eu até fui preparada em algumas situações aí para receber essa notícia, essa má notícia. Mas são coisas que a gente perde o chão, né? E a gente é tentado a duvidar do amor de Deus, ou duvidar da existência de Deus. A gente pensa assim, onde está Deus em meio ao sofrimento? Mas nós precisamos, nós que somos cristãos, né, que amamos a Jesus, já aceitamos a Jesus, nós não podemos nos esquecer do amor de Deus que ultrapassa as circunstâncias que vivemos. Né? Ultrapassa se algo vai dar certo ou não aqui, porque a nossa existência, a nossa vida é muito mais do que esse plano terrestre. Né? Então, temos que confiar que Deus efetua em nós, né, o querer e o realizar, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, até mesmo os desafios, as más notícias. E nesses momentos aí de deserto, a gente precisa vigiar o nosso coração para não murmurar contra o Senhor, para ser grato, né? Para ter confiança, para ter fé, para buscar um discernimento de Deus pedindo, Senhor, o que o Senhor quer que eu entenda dessa situação? Qual é o próximo passo para eu dar? O que o Senhor quer comunicar ao meu espírito para eu aprender diante dessa má notícia, diante dessa situação difícil? Então eu quero te encorajar, se você está passando por um momento assim, a não dar as costas para o Senhor, a não duvidar do amor de Deus, a não questionar a existência de Deus, porque até eu estava conversando com uma pessoa próxima, né, que está aí junto comigo nesse desafio, nessa situação difícil, e a pessoa disse, né, olha, Deus não existe, a gente está por conta própria. E isso pesa no coração da gente, a gente escutar isso, né? Mesmo a gente que tem fé nesses momentos aí de deserto, às vezes a gente sente essa solidão. A gente é tentado a pensar assim, eu tô abandonado, eu tô sozinho no mundo. Mas não é assim, porque Deus se revela nos detalhes, até mesmo nos vales, nos desafios, nos desertos.
E passou um pouco o tempo, essa reflexão que eu fiz desse comentário dessa pessoa e eu pude concluir o seguinte, eu falei, olha, eu até acho que Deus se revela mais ainda quando a gente está passando por uma crise. Porque no meu caso, assim, de ontem para hoje, Deus tem me sustentado, Deus tem dado paz para o meu coração, né? Quietude para minha alma, confiança, fé. E eu lembro muito assim dessa palavra que está no livro de Romanos, fala o seguinte, olha só, no versículo 38, olha que profundo que fala e como a gente precisa fugir desse evangelho de ursinhos carinhosos, como eu falei, né, no início do vídeo, de achar assim, tudo vai dar certo, né, no final, a gente vai ter a melhor vida nesse mundo. E claro que Deus deseja o melhor nessa terra aqui para nós, mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas da terra, nessas coisas terrenas. O nosso olhar tem que estar na eternidade, né? Se Deus nos abençoar aqui com saúde ou com provisão financeira, enfim, com família, isso é um plus, é um extra. Porque o nosso olhar tem que estar na eternidade, em construir a nossa intimidade com o Senhor, em estar com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo, aguardando pelas promessas que são eternas, as promessas da volta de Jesus, a promessa que Jesus vai reinar nesse mundo, né? Vai estabelecer o amor, a justiça, não vai mais existir o pecado, porque tudo que nos aflige, o que é? Se não é o pecado, se não é a morte, se não é a doença, se não é a escassez, se não é o medo e a preocupação. Então, todas essas coisas não vão mais existir. E a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar firmada nisso, nas promessas, além dessa terra. E eu quero ler para nós, como eu estava falando, o versículo 38 do capítulo 8 de Romanos. Olha só que profundo esse trecho para a gente refletir. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é profundo demais, meus irmãos, porque diante dos desertos da vida, em que a insegurança, o medo, a preocupação, a dor, ela assola nosso coração. Mas se a gente tiver a certeza de que nada, nenhum diagnóstico negativo, nenhuma perda, nenhuma crise financeira, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Isso é onde os nossos pés firmam, né? A nossa caminhada, a nossa esperança. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus por benefícios, né? Quem sabe você está me escutando, assim como eu. Quantas vezes eu já fui na igreja, no início, quando eu comecei na igreja, eu acho que uma das minhas principais motivações ali no inconsciente, depois que eu comecei a perceber, era porque eu queria arrumar um namorado, né? E aí eu comecei a ir na igreja, porque eu queria arrumar um namorado. Eu tinha uma igreja que eu participava que era isso, era essa situação, há muitos anos atrás, na adolescência. E com o tempo, né, na minha relação com Deus, Deus foi me revelando em muito amor isso. Aonde está o meu coração? Meu coração está nos benefícios do Senhor? Meu coração está em buscar Ele para Ele me dar bênçãos? Me dar uma família, me dar dinheiro, me dar saúde? Ou a gente está firmado em Cristo Jesus por Ele, né? Por amor a Ele e confiando nas promessas de Deus para nós, além dessa terra, apesar do que acontecer aqui, né? Porque nada vai nos separar do amor de Deus, de Cristo, né? O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Não tem doença, não tem anjo, não tem demônio, não tem altura, não tem profundidade,
não é a vida, não é a morte, nada nos separará. Olha que profundo isso. Deus é tudo, né? Deus é a criação, Deus é o ar que respiramos, Deus é o fôlego de vida que há em nós, Deus é a nossa alegria, a nossa fortaleza, Deus é a nossa esperança no presente e no porvir, Deus é tudo. E essa palavra diz que nada vai nos separar de Deus, que Deus é tudo. Se você busca alguma coisa na sua vida achando que é um tudo, eu busco saúde, eu busco um relacionamento, eu busco uma vida boa, eu busco dinheiro, né, fartura, comodidades, conforto financeiro. Se isso, você acha que isso é o seu tudo, né? Mas essas coisas são tão frágeis onde a gente calça os nossos pés. Mas a Bíblia diz, né, que Deus é o nosso tudo e nada nos separa desse tudo. Nada, não existe circunstância nenhuma, não existe má notícia nenhuma que nos separa desse amor. Só que a gente precisa estar com esse olhar aí voltado para a eternidade, não voltado para as coisas terrenas, né? Para essas coisas que são passageiras. Eu espero que um pouco aí, dividindo um pouquinho a minha experiência do que eu estou passando, né? Brevemente, aí falando muito superficialmente do meu desafio, mas eu posso dividir com você essa reflexão. Dividir com você que nesses momentos de crise que a gente passa, a gente tem dois caminhos a tomar, né? Ou a gente duvida de Deus, duvida do amor de Deus, duvida da existência de Deus, ou a gente coloca nossa mente numa esfera muito maior, né? Que é a eternidade, que é independente de qualquer notícia que a gente tem aqui nessa terra. O nosso olhar está na eternidade, né? E que nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Fique com essa palavra se você está passando por uma luta na sua vida, seja qual for, né? Às vezes a gente olha a luta da outra pessoa e pensa assim, isso é coisa simples. Não, nada é simples, nenhuma luta é simples. Daqui a pouco a sua luta, aparentemente, pode ser menor que a minha, ou menor que algum amigo seu, algum parente seu, mas é uma luta. E se você está passando por essa luta, não questione o amor de Deus, não questione que Deus está contigo, segurando a tua mão nesse momento difícil, te dando forças para passar por esse deserto. Fica aí com essa palavra, espero que tenha sido um refrigério para a tua alma também, assim como pensar sobre isso está sendo para mim. Abraço e até o próximo vídeo.